Ele foi criado na floresta com lobos, gostava de comer carne crua e serviu de inspiração para filmes, desenhos e a famosa obra de Rudyard Kipling, O Livro da Selva. Olá, viajantes da história! No vídeo de hoje vamos entrar mata dentro e conhecer a história de Dina, o menino lobo. Tá curioso para saber mais sobre ele? Então já deixa o seu super like e sem mais demora, vamos ao vídeo! Caçadores mataram seu companheiro lobo. Os caçadores encontraram Dina pela primeira vez na selva, andando de 4, seguindo um companheiro lobo. Sem dúvida, a curiosidade deles foi grande, ao ponto de fazer o possível para colocar as mãos no menino. Depois que várias tentativas de atraí-lo para fora da toca do lobo, os caçadores imediatamente mataram a fera na primeira oportunidade. Após isso, Dina foi carregado para longe pelos caçadores. Discriminação em um orfanato. Os caçadores levaram Dina a um orfanato onde os missionários o batizaram e lhe deram o nome de Sanishar, o que significa sábado em Urdu, um idioma da região, porque foi nesse dia que ele chegou ao estabelecimento. O padre Earhart era o encarregado da missão na época e conheceu o menino. Dina lutou em sua nova vida e foi considerado por muitos com problemas mentais. No entanto, ele demonstrou capacidade de raciocinar e às vezes gostava de executar certas tarefas. Ele nunca aprendeu a falar ou escrever. As crianças aprendem a falar durante os primeiros 2 anos de vida. Algumas crianças aprendem a dizer mamãe ou papai desde os 6 meses de idade e, dentro de alguns anos, começam a formar frases. Esses marcos coincidem com o desenvolvimento mental, emocional e comportamental. Dina, porém, nunca veio a falar. Apesar das várias tentativas das pessoas ao seu redor de ensiná-lo a falar, o menino lobo nunca conseguiu aprender uma palavra ou escrever. Ele, entretanto, se comunicava fazendo ruídos de animais. Ele adotou um mau hábito humano. Embora Dina odiasse usar roupas, lutasse para andar sobre os 2 pés e se recusasse a falar uma língua, havia um hábito humano que ele adquiriu. Ele gostava de fumar e rapidamente se viciou nele. Alguns acreditam que o hábito pode ter causado a tuberculose, que acabou matando-o posteriormente. Ele preferia carne crua e roía ossos. A maioria das crianças começa a desenvolver dentes entre os 4 e os 7 meses de idade, e geralmente a dentição completa aos 3 anos de idade. Dependendo de quão jovem Dina era quando ele começou a viver com lobos, deve ter sido difícil para ele consumir sua comida. Os lobos são carnívoros e comem animais de grande porte. Quando Dina chegou ao orfanato, ele se recusava a comer comida cozida. Ele gostava de carne crua e mordia ossos para afiar os dentes. Ele tinha aversão a roupas. Depois que Dina foi capturada, seus salvadores tentaram fazê-lo se adaptar à sociedade, fazendo coisas que a maioria dos humanos faz naturalmente, como vestir roupas. Enquanto Dina acabou aprendendo a andar sobre 2 pés, ele lutou para usar calças e camisas durante as 2 décadas em que viveu entre as pessoas. Curiosamente, ele não era a única criança selvagem que evitava roupas. Outro menino, conhecido como Filho Lobo de Kronstadt, também foi enviado para o orfanato de Secandra, na Índia, e ele também preferia ficar nu. Apenas um amigo humano no orfanato. Como Dina passou seus anos de formação entre os animais, ele teve dificuldade em se relacionar com os humanos, mas fez amizade com uma criança selvagem que vivia no orfanato. Segundo o padre Earhart, os meninos tinham um estranho vínculo de simpatia, um com o outro. Um até ensinou o outro a beber água com um copo. Como esses meninos cresceram com os animais, eles se sentiam mais confortáveis com eles, e uns com os outros, do que com os outros humanos. Outras crianças criadas por animais na Índia. Estranhamente, Dina não foi a única criança loba a aparecer na Índia no final do século XIX. Em 1892, um missionário encontrou uma criança selvagem na região de Jalpaiguri. No ano seguinte, uma criança com grande apetite por rãs foi descoberto em Bhatipur, perto de Dalsingarai. Em 1898, uma 4ª criança foi descoberta em Shahjahanpur, mas não foi capaz de se integrar à sociedade humana, apesar de passar 14 anos com outras pessoas. Dina morreu de tuberculose. Mesmo depois de viver com humanos por 10 anos, o desenvolvimento mental de Dina não progrediu. Aos 18 anos, ele tinha pouco mais de 1,50 m de altura. Valentine Ball, autor do livro A Vida na Selva na Índia, disse que Dina tinha dentes muito grandes e uma testa baixa. Ele parecia ansioso e nervoso, como se nunca estivesse à vontade. Dina faleceu em 1895 de tuberculose. Ele tinha apenas 29 anos, mas há alguns outros relatos que dizem que ele tinha 34 anos. Crianças
lobo provavelmente eram mortas por tigres. Por que apenas crianças lobo eram encontradas na selva e não adultos lobos? É provável que as crianças não tenham sobrevivido à infância. Eles podem ter morrido de desnutrição ou mortos pelos próprios lobos ou outros animais. Em O Livro da Selva, o maior inimigo de Mowgli era Shere Khan. Na Índia, haviam muitos tigres que consideravam um menino lobo um alvo fácil, porque os humanos não correm tão rápido quanto os lobos. Durante o século XIX, não era incomum encontrar cadáveres na selva dilacerado por animais, consequentemente, uma criança morta. Crianças selvagens existiram ou não? Ao longo dos anos, houve vários relatos de crianças selvagens que foram capturadas e reintroduzidas na sociedade, e muitos dos contos foram posteriormente desmascarados. Um dos casos mais famosos envolveu duas meninas chamadas Amala e Kamala, que teriam 8 meses e 8 anos de idade depois de terem sido resgatadas em Bengala, Índia, na década de 1920, de uma matilha de lobos. O homem que os encontrou, J.A.L. Singh, disse que elas uivavam para a lua, andavam com as mãos e os pés e comiam carne crua. Ele tentou ensiná-las a andar e falar. Os pesquisadores ficaram fascinados com sua história e escreveram livros sobre elas. Mais tarde, foi revelado que as meninas não foram criadas por lobos, mas que eram deficientes de desenvolvimento e tinham defeitos de nascença. Dinah não era a única criança que viveu uma vida incomum ou cuja história foi transformada em livro, mas ele, certamente, causou impacto em um dos escritores mais famosos da Grã-Bretanha. E você, o que achou da história de Dinah? Deixa aí nos comentários. E não saia do vídeo sem deixar o super like, ajuda muito o canal. E até o próximo vídeo. Tchau!